Mangás de esporte sempre trouxeram uma magia diferente desde que começaram a serem serializados nos quadrinhos, pois eles atingem diretamente a alma e o coração daqueles que leem por conta do instinto competitivo, individualista, mas também pelo coletivo e amizade. Eles estão presentes desde a primeira edição da Shonen Jump, como por exemplo Chichi no Tamashi de 1968, e que após isso ainda viriam a surgir mangás que influenciariam até mesmo o povo japonês, fazendo com que vários esportes começassem a ter um crescimento absurdo, com obras como Super Campeões e Slam-Dunk. Esse no caso que trouxe até mesmo um prêmio para o autor Takehiko Inoue da Associação Japonesa de Basquete. Para vocês terem noção, até mesmo o próprio Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, foi influenciado por mangás de esporte, porque antes de escrever Dr. Slump, ele seria influenciado pelo mangá de boxe Ring Kakero de Masami Kurumada, autor também de Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco. Tudo isso só nos mostra que o esporte tem o poder de atrair as pessoas e influenciá-las, fazendo com que elas persistam em seus sonhos e despertem a motivação inerente a todos para seguir adiante. Principalmente quando vemos, por exemplo, Hinata de Haikyuu pulando com os corvos e dando o seu máximo, mesmo quando ele não era capaz de vencer nenhum de seus adversários. Ele consegue ultrapassar as barreiras e com isso, nós nos sentimos muito mais fortes do que antes. Afinal, o poder da motivação e determinação não se encontra só nos protagonistas, mas também no coração de leitores como nós, que somos cativados com essas histórias que tanto nos encantam. E agora, aproximadamente depois de 2 anos sem um mangá de esporte genuíno que alcance os nossos corações, chegamos a Do Retry, um mangá de boxe que poderá marcar a história da revista, assim como Haikyuu, Slam-Dunk e Kuroko no Basket. Mas e aí, você está pronto para encarar Do Retry? E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, é claro que nós estamos aqui com o grande Matheus Viana. Opa, ele está desse lado. Matheus Viana, se apresente a todos, porque Do Retry está na nossa lista e você, com certeza, vai querer dar um soco e acompanhar esse mangá. Que mangá, hein, Joe? Valeu pelo convite, eu sou o Matheus Viana, sou da Mangateria e eu sou uma pessoa extremamente masoquista porque eu me obrigo a ler tudo que sai da Jump. Por sorte, Do Retry é ótimo. Que sorte! Porque imagina você vai lá na Jump que teve vários títulos cancelados e você pega logo o que vai ser cancelado. Aí não dá, né? Só que Do Retry parece que tem uma boa premissa, se passa num período de guerra, o que pode trazer algumas inovações graças ao período que ele aborda, mas também tem 2 personagens muito interessantes que são ali o Aozora e a sua irmã, que tem um foco essencial nesse primeiro capítulo. E claro, pessoal, nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre Do Retry e sobre também mangás de esporte. Por isso, sempre fique no vídeo até o final, confira sempre o Twitter lá do Mangateria do Matheus Viana, que é topzera, várias informações, não só sobre mangás aqui do Brasil, mas como também vou deixar ele mesmo falar sobre o que eles mesmos postam aqui para vocês terem uma ideia. Então, a gente posta mangás brasileiros, quadrinhos nacionais, e também a gente fala bastante sobre tudo que sai na Jump, tudo que sai na Manga Plus, tudo. A gente tenta trazer tudo que sai ali na Shonen Magazine, e se der tempo a gente um dia vai passando aí também. Os caras são brabo, acompanhe os caras e para de frescura, entendeu? O link está na descrição. E se vocês estiverem se perguntando como ele consegue enxergar apenas com o olho, bom, isso aí é coisa de anime, gente. O cara pegou a raiz do negócio. E bom, gente, vocês devem estar se perguntando sobre do que se trata a história de Do Retry. Do, de fazer, e Retry, de tentar novamente. Por que tentar novamente? Bom, todos nós sabemos que em obras de boxe, principalmente nos mais famosos filmes como o de Rocky Balboa, a resistência é o ponto essencial do esporte do boxe, onde vence quem permanece em pé por mais tempo e que não leva o nocaute. É claro que eu tô cortando algumas regras aqui, mas vocês entenderam o ponto. O importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes você consegue se levantar para tentar de novo. E é sobre isso que é Do Retry. E também é sobre isso que é o próprio autor, já que é a segunda tentativa. E a primeira não foi das melhores.
Mas relaxa que no final a gente vai mostrar a evolução da arte do autor, que olha, fala aí, Matheus. Opa, você tá do outro lado. Fala aí, Matheus, se o bagulho não ficou bom. E é uma evolução incrível para 2 anos, 3 anos de diferença. Ou seja, o autor tá tentando de novo, e você vai tentar ler esse mangá mais de uma vez. E fica ruim. Essa ficou boa. Em 1945, na Era Showa, nós somos apresentados a Aozora Okami, um menino de 14 anos cujo pai é um boxeador muito proeminente, mas que parte diretamente para a guerra, até porque... 1945, Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, o Japão teve um papel fundamental pelos motivos errados na Segunda Guerra. E bom, estabelecidos na Era Showa e com seu pai indo diretamente para a guerra e parando de atuar como um boxeador, o seu filho sempre acumula aquele sonho maravilhoso de um dia ter o seu coração em chamas e seguir os caminhos do seu pai. Mas, infelizmente, as condições em que ele vive não são das melhores. Os aviões dos Estados Unidos chegam, bombardeiam toda a sua vila e deixam sequelas bastante graves. Passa-se um ano, um time skip, vemos que sua mãe morreu e sua irmã está bem doente, com tuberculose, e ele não tem mais como protegê-la. Ou tem. E em tempos caóticos e de crise, graças aos objetivos do Japão, que todos nós já sabemos do que rolou na Segunda Guerra Mundial, essas crianças acabam sofrendo pela culpa que sequer é delas, afinal, elas nunca escolheram essa guerra. E por isso, a Aozora precisa ajudar a sua irmã, tentando pegar o mínimo, muitas vezes, de açúcar, comida e outros recursos naturais. Só que a sua irmã está ficando cada vez pior. Tentando proteger sua irmã e salvá-la da sua doença, ele tenta até consultar o médico, mas o médico se recusa a tratá-la como ela deve, porque falta dinheiro. Então, a Aozora até tenta ir ao médico para salvar a sua irmã de sua doença. Porém, o médico apenas dá uma receita qualquer, falando que é algum tipo de virose e falta de nutrientes. Então diz que só vai atendê-lo quando ele tiver dinheiro, até porque não é possível atender todas as pessoas que estão ali naquela vila. É claro que em tempos caóticos a gente pode perceber que a preocupação do médico não era apenas com o dinheiro, mas também pela quantidade de pessoas que tinham ali. Todas as pessoas precisam sobreviver de alguma forma. Mas é isso que deixa os resquícios da guerra muito mais cruéis do que a gente vê apenas em filmes ou na ficção. E é desse modo que a Aozora vai procurar por um vestido que sua mãe havia escondido dentro de sua casa, e ao procurar nos escombros onde ele antigamente morava, ele encontra um tecido que pode vender, adquirir um dinheiro e com isso conseguir o tratamento correto para sua irmã. Mas uns caras de uma gangue acabam pegando ele de jeito, roubam o seu tecido e mais uma vez ele é derrotado. E é um garoto que sempre tentou bater de frente com todos, porque sempre considerou que o seu coração e a sua vontade era muito mais forte do que as outras pessoas. Sempre tentou bater de frente, mesmo não sendo o mais forte das pessoas. Sua própria irmã, enquanto saudável, era vista sendo muito mais poderosa do que ele, travando ele em chaves e golpes e lutando em seu lugar. Ainda assim, a Aozora não desistiu. Mas justamente por ver como era sua irmã antes, saudável, e como ela está agora, a Aozora ganha forças para ir atrás daquela gangue de delinquentes e recuperar o tecido, custe o que custar. E custa muito. Ele apanha pra caramba, mas não se rende. Continua de pé, levando socos, caindo de joelhos, mas ainda levanta, até que consegue dar um gancho, que é uma cena tão bonita. Um gancho de direita. O gancho de direita que atinge bem no maxilar de seu adversário, que embora fosse maior do que ele, todos nós sabemos, um belo de um soco no meio do queixo significa que a pessoa vai ficar totalmente atordoada. O cara cai simplesmente no chão, merecendo por tudo que fez com a Aozora aquela queda. E com isso, ele consegue de volta o tecido, só que é impedido por uma mulher misteriosa, belíssima, que aparece em sua frente e o convida para treinar boxe, reacendendo a chama de Aozora, aquela chama que ele tinha guardado desde que seu pai foi embora para a guerra, que ele não tinha espaço nem tempo para pensar, porque ele tinha cuidado da sua irmã. Reacende essa chama e faz com que ele queira lutar boxe de novo. Faz com que ele queira sentir como é na pele
aquele ringue. E é com isso que ele consegue a graninha com essa mulher para o tratamento da sua irmã, atinge um dos seus objetivos, que é o tratamento, porém agora falta também a cura, porque a tuberculose naquela época era uma doença muito grave, e é ali que nós encerramos o nosso primeiro capítulo de Do Retry. Será que você seria capaz de tentar de novo após cair tantas vezes assim? E bom, gente, depois de escutar um pouquinho sobre a história de Do Retry, agora nós vamos dar, claro, as nossas opiniões, com os pontos positivos, mas também alguns negativos. Não é, claro, uma obra perfeita, afinal, só tem apenas um capítulo. Mas, de longe, dentre as novas levas, tirando o Temaco Cinema, que nada tem a ver com o esporte, é um dos mais promissores na Jump, pelo menos na nossa opinião. Ainda mais quando a gente compara com o que vinha antes, porque era uma coisa que não tinha como ter expectativa. É o autor de uma obra que foi cancelada com 14 capítulos. Ser cancelado com 20 já é considerado um fracasso. 14, então. No caso, a gente está falando aqui de Bonnie Collection, que foi publicado ali por volta de 2021. E foi um completo fracasso, apenas 2 volumes. E se a gente compara principalmente os traços, o autor evoluiu muito. No roteiro também, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que pegando principalmente a primeira página de Bonnie Collection com as páginas atuais de Do Retry, a gente vê a diferença e o crescimento tão rápido. Pessoal, Bonnie Collection era uma das obras, né? Aquela merda que a gente já tá acostumado. Só que o autor tenta mais uma vez, e dessa vez, não só através do seu nome, ele faz um incentivo a si mesmo para que ele se motive e alcance um lugar na Jump, um lugar na revista que é considerada a mais famosa do Japão, e principalmente trazendo uma mensagem da sua própria vida, não no conceito e nas ideias do seu mangá, mas sim da motivação de tentar novamente, como um mangaka que tem o seu sonho ao ter um mangá de sucesso. E claro, a arte é o que mais chama a atenção em Do Retry. No começo e nas primeiras páginas, com certeza você vai se sentir como qualquer padrão shonen, tanto de esporte como qualquer outro. Só que nós temos um ponto positivo. A Ozora Okami é um personagem extremamente cativante e ele junta um dos efeitos que a gente tem em todos os protagonistas que fizeram sucesso na Jump, como Hinata de Haikyuu, Kuroko de Kuroko no Basket e Sakuragi de Slam-Dunk. E o que eles três têm em comum além de serem mangás de esporte? Bom, Hinata não era um cara propriamente dito para o vôlei. Mesmo assim, ele tenta de tudo, assim como a Ozora Okami. Da mesma forma, nós temos Kuroko, que, bom, ele tinha ali os seus passes, mas tirando isso, o que ele tinha a mais? Bom, ele não era tão bom assim, não é? E temos Sakuragi, que aprende na marra o basquete após se apaixonar por uma menina da escola e com isso passa a amar cada vez mais esse esporte que era o basquete. E agora nós temos a Ozora Okami para ajudar a sua irmã, a única pessoa que parece ter permanecido viva de sua família. Ele carrega todo esse carisma diretamente para o mangá, se levantando vez após vez, mesmo que ele caia em sua maioria das vezes. Outro detalhe é que o seu próprio pai, ele não era o mais habilidoso no boxe, mas sim o mais resistente, o que não desistia até o final. Uma coisa importante da gente comentar aqui é a ambientação histórica desse mangá. Que nem a gente comentou, ele se passa em 1945, Segunda Guerra Mundial. Isso pode dar tantas oportunidades para se trabalhar, ainda mais levando em conta que, antes de trabalhar nesse mangá, o Jun, o autor da série, era assistente do Yusei Matsui, que é o autor de Elusive Samurai, que é outro mangá também histórico. E ambos têm uma certa consultoria histórica para se trabalhar, ou seja, pode garantir ainda mais questões dentro dos seus respectivos lugares históricos, os respectivos períodos. Um na Segunda Guerra Mundial, o outro no fim do período Muromachi. Bom, elencando aqui alguns pontos positivos, como a gente disse, como o protagonista, o carisma dele, a irmã dele e ele se destacam muito pelo seu carisma e pela relação entre eles, como a gente vê em Fullmetal Alchemist, onde relações entre irmãos atrai muito o público japonês, mas atrai muito a gente também. E a motivação do personagem de tentar novamente, principalmente em tempos de pandemia e esse tipo de coisa, quando a gente passa por algumas dificuldades, esse é o tipo
tipo de mangá que serve para nos ajudar muitas vezes a motivar a continuar seguindo em frente. Ele carrega a fórmula básica, é claro, só que ele tem um ponto essencial. O ponto essencial de sua história é o próprio boxe. Porque mangás de esporte costumam ter uma magia a mais dos outros, fora do próprio Battle Shonen, embora ele pode até mesmo se tornar um Battle Shonen por ser boxe. Então ele tem 2 pontos em um que são cruciais para que ele dê certo. Basta, é claro, que o autor trabalhe isso muito bem. Mas nós vemos que ele já evoluiu muito. Por que não veremos ainda mais evolução a partir disso, não é, Matheus? Ainda mais porque, além de tudo, esse mangá, eu vou usar um clichê aqui, ela é uma carta de amor a 2 mangás de boxe relativamente famosos, muito famosos, que é o Ashita no Joe e o Ringi no Kakeru. Quando você lê um pouco, não importa de qual deles, Ringi no Kakeru, do Masami Kurumada, e Ashita Mostra no aí Joe o mangá aí, Kurumada, quem não sabe, Matheus está com ele aqui. Essa pessoinha aqui. É só essa pessoinha, só Cavaleiro Zodíaco. Inspirações do Seiya? Parece que teve. E Ashita no Joe, que é um mangá clássico de boxe muito bom. Se você ler um pouco dos dois, você vai ver que do Retry tem ali a sua vontade de querer ser um mangá tão bom quanto eles, ao mesmo tempo que quer homenagear eles. É uma tentativa de trazer essa aura anos 80 que os 2 mangás têm de uma forma simplesmente muito, muito boa. Além dessas coisas, gente, nós não podemos nos esquecer de um mangá de boxe que faz muito sucesso até hoje no Japão, que é Hajime no Ippo. É um dos mangás que mais fez sucesso. Não estamos aqui querendo comparar uma obra com a outra, mas Do Retry pode seguir o mesmo caminho de Hajime no Ippo. Talvez não na sua distância, né, porque ele tem muitos volumes, mas por ser boxe, ele pode incitar com que os japoneses cresçam cada vez mais nessa modalidade. Assim como a gente pode ver o próprio Takehiko Inoue, que ganhou um prêmio em 2010, graças às suas obras de esporte. E não só teve Slamdunk, como também... que é a obra atual dele, também sobre basquete, mas basquete de cadeirantes, no caso. Ou seja, o esporte, muitas vezes, ele consegue fazer com que o coletivo, principalmente em esportes como o basquete, entre outros, ativem um senso de humanidade em todos, para que todos trabalhem para um bem em comum. Além disso, nós temos no próprio boxe o aspecto individualista, porque ele também não foge de tudo isso. E é graças a isso que nós temos mangás como o Real, que o Matheus comentou, nós temos também Slamdunk, Kuroko no Basket, entre outros. E a gente sabe o quanto o coletivo, a questão de amizade é uma coisa importante para Jump. O trio principal de valores da Jump é esse: amizade, esforço e vitória. Só nesse primeiro capítulo o mangá já falou desses 3 pontos. Possibilidade de um grande sucesso há. Agora é ver os próximos capítulos para descobrir se vai se manter nesse nível. Agora vocês se perguntam, tá, Joe, você falou que tem pontos negativos, será que tem mesmo ou será que ele é perfeito? Não, é óbvio que ele tem alguns pontos negativos. Um dos pontos negativos que eu percebi e particularmente não gostei, acredito que o autor ele pode melhorar, porque no mesmo capítulo, que foi o capítulo número 1, ele foi muito bem em algumas partes e errou em outras, é simplesmente a forma como que ele quadriniza cada pedaço. Então ele polui muito algumas imagens, como eu vou estar mostrando aí para vocês, onde não havia necessidade. Havia necessidade apenas de um painel limpo e tranquilo, assim como nós vemos em Huri Dragon, assim como nós vemos muitas vezes em Akane Banashi, que são obras novas aí da Jump, embora não sejam de esporte, elas mostram ali quadros muito limpos, sem muitas pessoas aparecendo, onde não há necessidade de ficar botando várias imagens de uma vez só. Eu concordo plenamente. E, além disso, outro ponto que pode ser negativo, esse não vou comentar que mas pode ser, é a questão justamente da ambientação histórica. Porque dá a entender nesse primeiro capítulo que a guerra é como se fosse só uma desculpa para ser a motivação do personagem. A irmã dele está doente, preciso salvá-la. Qual é o motivo da irmã estar doente? A guerra, mas poderia ter sido qualquer outro motivo. Então a questão de ser um mangá habituado no pós-guerra pode ficar escanteado para focar apenas no boxe. E com uma ambientação tão rica assim, não vai valer a pena. É muita oportunidade que pode ser usada aqui para deixar uma coisa tão boa de lado.
Ou seja, o que o Matheus está querendo explicar, e se você não estiver entendendo muito bem, é o seguinte, gente, é porque na ambientação da guerra nós temos várias camadas que podem ser trabalhadas na própria parte da história. Já tem um mundo criado para aquilo acontecer, entende? Não é como Jujutsu Kaisen ou One Piece que tem um mundo a ser expandido, mas aqui nós temos um mundo conhecido que pode ser abordado de diferentes perspectivas e aproveitar a ambientação da sua história para quê? Para simplesmente mostrar um pouquinho mais, não só da realidade da guerra, mas como também os efeitos que a guerra traz, além da própria história do protagonista com o boxe. Outro ponto positivo para vocês, gente, voltando para os pontos positivos, porque esse mangá surpreendeu no seu primeiro capítulo, pelo menos para mim e também ao Matheus, é o seguinte, gente, a narrativa dele não utiliza termos muito complexos, muito difíceis, tanto que na própria leitura do inglês tá muito simples de entender a história, tá muito legal de acompanhar, a linguagem tá muito fluida, não temos altos textos, altos balões, altas escritas, altas explicações. Cypher Academy! Bom, não temos essas coisas desse tipo nesse mangá, o que faz com que fique mais simples de entender. E quanto mais simples o início de uma história é, mais ela tem a propensão de crescer, não fica complicado para o leitor e ele engaja de forma muito mais fácil. É o famoso arroz com feijão. É claro que os traços às vezes parecem um pouquinho ali meio infantilizados, meio de criança, mas não podemos nos esquecer, o Aozora só tem 15 anos atualmente na história. A sua irmã tem 13 anos. Então, não à toa, eles não têm como ter um traço de mais velho. Mas nós vemos pontos positivos porque a mulher que é desenhada nesse capítulo, ela é um pitel, meus queridos. Ficou até calor. E dessa parte que você falou sobre os termos difíceis, essa parte mais complicada, se parar pra pensar, foi justamente esse um dos pontos que fez com que o último mangá de esporte fosse cancelado. Porque, pra quem leu Nine Dragons Ball Parade, que foi o último mangá que a Jump teve, eles comentam muitos termos técnicos do beisebol. Pra quem não conhece nada sobre beisebol, fica completamente sem entender absolutamente nada do mangá. Ele comentando sobre posições, sobre como faz alguma coisa, sem explicar nada. Então eu imagino que, para quem gosta do beisebol, deve ser um mangá interessante. Para quem não entende, vai ficar completamente, tá, eu estou lendo, estou acompanhando, mas não estou entendendo até onde isso vai. Aqui, o máximo que teve de comentário foi de um termo técnico, vamos dizer assim, foi quando a mulher virou para ele e falou: esse foi um belo gancho. Qualquer pessoa sabe o que é um gancho. Principalmente um gancho de direita. Imagina se você leva um desse na cara. Coitado, né? Porra. Por isso que tá cobrindo aqui o olho. Ele tá cobrindo o olho porque levou um soco. E levou um soco da namorada, levou um gancho de direita porque ele tá desse jeito. Tá vendo? Não foi comprar o presente certo? Dá nisso, gente. Comprem o presente certo. Desculpa, amor. E bom, gente, isso só mostra pra gente o quanto esse autor ele evoluiu e quanto ele tá tentando novamente. Acho que é uma bela iniciativa dele. Acredito que ele pode ter, sim, muito sucesso nesse mangá. O Matheus gostou muito mais do que eu. Eu ainda quero esperar um pouquinho mais dele. Acredito que ele seja um bom mangá aí dessa nova leva. E tem tudo pra se dar bem. Basta o autor agora conseguir trabalhar e também engajar o público. Também depende um pouquinho da Jump mostrar um pouquinho mais esse mangá pro povo, já que eles estão querendo tanto um Battle Shonen ou um mangá de esporte, um mangá que faça sucesso, que se torne pelo menos próximo do que é um pilar na revista. Bom, eles precisam dar essa vazão para esse mangá, muito mais até do que outros, para ver se ele engaja também parte da revista na estratégia para que ele faça algum tipo de sucesso. Afinal, diga pra mim aí, Matheus, mangás de esporte, desses que você fez uma listinha que, né, o Matheus se preparou pra caramba pra esse vídeo, comenta aí um pouquinho deles pra você ver o quão mangás de esporte são importantes pra própria Jump. Aqui a gente só tá se referindo à Jump, pra você ter uma noção do quão eles são importantes. Desde o primeiro volume tem um mangá de esporte. A primeira edição da Jump, de 1968, já tinha um mangá de beisebol chamado, deixa eu pegar aqui a colinha, Chichichi no Tamashi, do autor Hiroshi Kaizuka, a primeira edição da Jump. E desde a primeira edição, não teve uma vez em que não tinha um mangá de esporte. Da primeira edição da Jump até o final de Haikyuu, em 2020. Foram 52 anos ininterruptamente, toda semana, pelo menos um mangá
de esporte saindo. Dos mais variados, a gente comentou um pouco aqui na abertura desse vídeo, mas sempre tinha um mangá de esporte. E agora a gente passou 672 dias sem um mangá de esporte de verdade. Outro detalhe legal que o Matheus acabou pegando também, gente, é que antes de inicializar Dr. Slump, isso mesmo, Dr. Slump, para quem não sabe, é do autor Akira Toriyama, mais conhecido como o autor de Dragon Ball Z e por aí vai. Bom, esse autor simplesmente... Você sabe de onde ele se inspirou para depois criar ali o Dr. Slump e tudo? Então, foi no mangá de esporte, sim. Um mangá de um autor aí, sabe, pouco conhecido, um tal de Kurumada, né? Não foi, claro, Saint Seiya, óbvio, porque não é um mangá de esporte. Mas vocês entenderam, gente. Foi a partir de uma obra do Kurumada que o Akira Toriyama ele acabou se inspirando, para você ter noção do quão os autores eles acabam nascendo a partir de obras de sucesso de esporte. Na época que o Toriyama ia começar a escrever mangá, ele virou pro editor-chefe e perguntou qual é o mangá mais popular dessa revista. E a resposta do editor-chefe, sem nem pensar, Ring no Kakeru, que é o mangá do Seiya de boxe. Esse mangá que já circulou muitas vezes na rede aí, aposto que vocês já viram essa imagem do Seiya de boxe. Se você imaginar o Seiya de boxe, não é o Seiya, é esse mangá antigão do Kurumada. Aliás, Kurumada que está aí com seu novo projeto, com um filme que saiu do Cavaleiros, que eu não fui assistir, mas que muita gente falou mal. Mas isso não importa, porque não vem ao caso. Bom, de toda forma, gente, esse foi o vídeo aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a participação aqui do Matheus, meu querido amigo Matheus Viana. Cara, gente boa demais. Sigam ele lá no Twitter. Mesmo que o vídeo tenha ficado longo, aposto que quem acompanhou até o final gostou de verdade, vai acompanhar Do Retry. Espero que alguma scan traduza. Não vi se alguma scan traduziu até o momento, mas temos disponível lá na Manga Plus e eu vou deixar o link, é claro, aqui embaixo para vocês. E claro, nesse vídeo a gente não só abordou Do Retry, como também mostramos um pouquinho da importância dos mangás de esporte e também o que Do Retry pode fazer como um mangá de esporte e como eles são importantes não só para o Japão, mas também para nós aqui no Brasil, em outras localidades, porque o esporte é algo que incentiva a todos, ajuda a todos, tanto de forma coletiva, individual e até mesmo competitiva, incitando cada vez mais você ser a sua melhor versão. Isso porque a gente está comentando só dos mangás de esporte da Jump. Alguns dos mangás de esporte mais populares e mais importantes que a gente teve na história são da Shonen Magazine, ou de outras revistas, como o próprio Hajime no Ippo, agora estamos tendo a Blue Lock, a Oashi e também a Ashitano Joe. Esses são só alguns. E para você entender também um pouquinho mais sobre esporte, gente, bom, leiam Akane Banashi para vocês terem uma noção. O próprio autor de Akane Banashi diz que ele escreve Akane Banashi como uma forma de esporte. Por quê? Porque esporte é essencial. A fórmula do esporte nunca falha. Mas é isso, eu agradeço a todos vocês que acompanharam, que nos acompanharam até aqui. Olha eu falando errado aí. Vocês acham que não sai erro? Bom, não sei se eu vou colocar isso no making off, mas senão vai ficar longo demais. Mas é isso, pessoal. Até uma próxima. E aguardo vocês no próximo vídeo. Se quiserem mais participações do Matheus, vocês já sabem, né? Peçam aí nos comentários, beleza? Porque se vocês não pedirem também, não tem problema, porque eu vou trazer do mesmo jeito. Fui!